Salve, salve, meus irmãos. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Tião Galinha. Então, meus irmãos, existia um bairro naquela cidade, e aquele bairro, o que ele tinha igual a qualquer outros bairros que existe no Brasil, era que existia um ponto de tráfico de drogas naquele lugar. E naquela noite, Tião Galinha estava dentro de uma casa, junto com os traficantes, junto com pessoas pesadas, consumindo drogas, trabalhando drogas, embalando drogas, e Tião Galinha estava lá como usuário, usando, testando, fazendo prova das drogas que estavam ali para ser revendida. E do lado de fora da casa tinha um traficante que estava fornecendo os usuários. Pois bem, o que aconteceu? Chegou uma polícia paisana. E essa polícia, quando ela chegou perto do traficante, falou que queria uma droga. Esse traficante, quando foi fornecer, ele gritou que era polícia. E aí, quando ele gritou polícia, esse traficante mexeu com a mão de lado assim e correu para direção à casa gritando: sujou, polícia. E aí teve aquela correria dentro da casa, um corre-corre danado, todo mundo querendo fugir para um lado, fugir para o outro. Atrás da casa tinha um riozinho, e esse riozinho dava para cima, descia e também subia para outras casas. Bom, começou todo mundo pular para dentro daquele riozinho, saindo pelas janelas, um monte de gente pulando pela janela. Tião Galinha também foi um desses, pulou e saiu correndo pelo rio. A polícia chegou na pontezinha que dava de frente onde ele estava pulando e começou a atirar, e tiros para tudo que é lado, mas muitos tiros mesmo, cantando em volta na beirada das paredes assim do riozinho, que era de cimento, e aquele tiro cantando pá, no ouvido de Tião Galinha, as balas passando, e Tião Galinha passando a mão no corpo, não tinha nada, não pegou nada nele, e ele correndo, gritando, ai, socorro. E na parte de cima tinha uma casinha bem humilde, muito humilde mesmo, e a dona daquela casa, ela tinha um galinheiro suspenso. Esse galinheiro, ele tinha uns pés mais ou menos de 1 metro, e para cima era a parte que as galinhas ficavam. Tião Galinha se escondeu embaixo desse galinheiro. Prestem atenção nessa história, meus irmãos. Tião Galinha ficou lá debaixo, e para passar o medo, Tião Galinha, para passar o medo e enganar as polícias, para que as polícias não prendiam ele ficou imitando galinha lá de baixo. E Tião Galinha ficou assim quase a noite toda ali, com medo. Ele já tinha esse apelido de Tião Galinha, e ainda foi parar justamente embaixo de um galinheiro da casa de uma vizinha onde ele morava naquele bairro. Pois bem, ele ficou até mais ou menos altas horas da madrugada. Depois ele viu que estava tudo calmo e foi saindo, pegou o caminho da casa dele, entrou para a casa dele assustado. Chegou na casa dele, como de costume, a esposa dele já estava esperando ele. Sabia que ele era usuário, já estava transtornada, impaciente, falou. E quando ele entrou pálido, com o olho maior do que o rosto. E a mulher dele falou: o que aconteceu, meu amor? E ele pegou e falou assim: nossa, eu quase morri agora ali. E aí Tião Galinha pegou e contou a história para a mulher dele. E a mulher dele não conhecia nada do mundo do crime, e ela se horrorizou mais ainda, ficou muito horrorizada, mas ela conhecia muito sobre Deus. Então naquele dia ela não dormiu. Naquele dia ele foi tomar seu banho, ele ficou pela casa, rodando pela casa o resto da noite. E ela foi e ajoelhou e pegou em oração. Começou a falar, a conversar com Deus, entrar na intimidade com Deus sobre o seu marido, intercedendo pelo seu marido, pedindo. E aí ela descansou e falou: seja feita a sua vontade, Senhor. E descansou-se. Bom, Tião Galinha também, de cansado, acabou dormindo ali pela sala. Quando foi no outro dia, por volta das 2 horas, Tião Galinha foi numa pracinha que era de costume, que todo mundo ia. E ele foi chegando lá, ele chegou um pouco mais tarde, e já tinha um grupinho que era conhecido dele, que estava na pracinha, mas rindo assim, mas rindo de
copiosamente, rindo de gargalhadas. E Tião Galinha foi chegando. Quando eles viram ele vindo, olha lá, o Tião Galinha chegando, galera. Aí ele aí. E aí, Tião Galinha, conta pra nós o que aconteceu. E todo mundo E Tião Galinha, pô, meu, vocês estão dando risada, o negócio foi sério, e aconteceu isso, assim, assado, e o povo, e você escondeu debaixo do galinheiro e ficou imitando galinha, e riram, mas debocharam tanto dele, e assim, ele não via graça naquilo ali, muito pelo contrário, o medo que tomou ele ainda estava na alma. O medo que estava assombrando ele ainda estava ali. E ele não conseguiu achar paz ali perto dos amigos dele. Ele voltou para casa. Chegou na casa dele, tinha a mulher dele lá, a companheira fiel dele. Ele falou, poxa, meu bem, eu cheguei lá na pracinha, o pessoal estava debochando da minha cara. O pessoal estava rindo da minha cara, dando gargalhadas da minha cara. Eu passei um sofrimento terrível, enorme, o povo estava achando que não era nada. Aí ela olhou bem pra cara dele, falou, tá na hora de você mudar a sua vida. Tião Galinha falou, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei mais o que eu posso fazer, eu estou muito envolvido nisso daí. E ela pegou e falou assim, você tem que se envolver com Deus. E Tião Galinha ouviu aquilo e assimilou a ideia. Ficou pensando, já não tinha mais vontade de sair na rua. Ficou transtornado, estava com medo. Primeiro foi tomado de medo, depois ficou chateado porque as pessoas debocharam dele. O apelido dele acentuou mais ainda, porque ele já era um cara medroso de natureza e tinha medo, e aquele apelido era chamado porque ele tinha medo. Em outros episódios ele tinha muito medo e ele era chamado de Tião Galinha por causa disso. E quando aconteceu esse episódio, emplacou mais ainda. E assim, aquilo para ele não foi nada legal, aquilo para ele era muito ruim. Ele ficou muito sentido e durante aproximadamente um mês ele ficou nessa e resistindo, porque a esposa dele ia para a igreja de 3 vezes por semana. Ela orava por ele em casa, orava por ele na igreja, pedia pro pastor orar por ele, pedia pros irmãos orar por ele. Bom, começou a surtir efeito, irmãos, mas surtiu efeito dentro de Tião Galinha. Tião Galinha teve uma coragem que ninguém nunca esperava aquela coragem ser tomada por ele. Ninguém naquele bairro esperava. Tião Galinha, um belo dia, a mulher dele estava fazendo os afazeres de casa. Daqui a pouco ela subiu para o quarto para poder se arrumar. Ela encontrou Tião Galinha arrumado, todo preparado, cheiroso, produzido, com a melhor roupa que ele tinha, vestido. E a mulher dele tomou aquele susto e falou, ué, o que aconteceu? E ele falou assim, hoje eu vou para a igreja com você. E Tião Galinha passou a frequentar a igreja junto com a sua esposa. E Tião Galinha ia para a igreja e orava. E Tião Galinha ficava feliz de estar na igreja. E Tião Galinha dava pulos, dava glória a Deus. Tião Galinha começou a ficar forte, já não parecia uma galinha, parecia uma águia dentro da igreja. Tião Galinha ajudava na igreja, ajudava na reforma da igreja. Ele tinha um dom, que ele era um pedreiro, ele sabia fazer obras, ele reformou aquela igreja. Tião Galinha ajudava na hora de pedir mantimentos para a igreja, para as pessoas carentes. Tião Galinha deu seu testemunho na igreja, que serviu para ajudar muitos jovens que estavam mergulhados na droga. E Tião Galinha passou de uma forma exemplar aquele testemunho. Assim, Deus deu toda a autoridade para ele dizer com muita clareza, e um testemunho assim edificante. Tião Galinha ajudou muitas pessoas naquela comunidade. E as pessoas começaram a olhar ele. E assim, no começo as pessoas riam dele e debochavam dele, chamavam ele de Tião Galinha. Depois começaram a olhar ele de uma forma diferente. Via que ele tinha uma luz. E já não achavam graça mais chamar ele de Tião Galinha. E timidamente eles cumprimentavam ele quando ele passava. Opa, e aí, tudo bem? E assim, ele não deixava de andar com a esposa dele para lugar nenhum mais. Era a melhor companhia que ele tinha. E a purificação foi acontecendo. Ele foi se limpando. E o Espírito Santo foi fazendo morada em Tião Galinha. E Tião Galinha ficou
assim, puríssimo, e andava junto com o Espírito Santo e junto com a sua esposa andava sorrindo pela rua de alegria. Aquilo era maravilhoso. A vida de Tião Galinha se transformou-se totalmente. E onde ele viu total transformação foi quando ele chegou num estabelecimento, uma quitandinha, para comprar uns legumes, umas frutas. E aquele velhinho da quitandinha chegou nele e falou: bom dia, seu Sebastião. Impressionante que Deus faz nas nossas vidas, né? Glória a Deus por isso.